Só quero saber se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Então vamos lá. Eu falo, resolveu, perfeito, valeu, beleza. Eu não vejo ninguém aí, tá tudo no escuro, mas tá certo. Então vamos lá. Eu também gostaria muito de estar aí presencialmente. É sempre bom estar presencialmente. Eu não gosto de ficar fazendo nada virtual. Porém, a necessidade me obrigou para não deixar de fazer a palestra com vocês, de sugerir a Iracema que fosse assim. Disse ela que gravado eu não gostaria de fazer, porque gravado é muito impessoal, não tem troca no meu ponto de vista. Seria um vídeo que bota para vocês ouvirem, é melhor ouvir outra pessoa falando do que me ouvir. Então eu gosto do encontro. Aqui tem um encontro. Eu sei que tem pessoas aqui no Instagram conversando comigo, tem pessoas aí na própria plenária ouvindo, e isso vai ficar registrado, depois eu vou baixar também no meu canal do YouTube. Então, a ideia de hoje foi fazer virtual por causa da minha dificuldade de logística mesmo. Eu só estou com um carro, minha esposa desceu 1h da tarde para atender, ela ia atender até 7, 8 da noite, eu ia ficar lá esperando o dia inteiro, eu moro em Simões Filho, para dar 8 horas da noite, para eu pegar o carro lá do consultório e aí voltar. Então seria uma coisa assim muito desgastante. Eu teria que ficar em Salvador, não tenho onde ficar, ficar lá na recepção do meu consultório esperando dar 8 horas da noite. Eu sugeri a Iracema, vamos fazer virtual, é possível? Ela disse, e por isso eu estou aqui no virtual. Se fosse também possível mudar, eu falei segunda-feira, se eu não me engano, foi ontem, anteontem, se eu não me engano. Mas vamos lá, o que interessa aqui. Hoje a gente vai fazer uma mensagem que foi uma psicografia de Marcel Mariano e que veio muito a calhar e que eu agora vim entender por que a mensagem do Dr. Bezerra que ele nos trouxe no dia 27 de agosto, domingo. Porque no dia 29 de agosto ele completa 192 anos de idade, ou seja, da idade em que ele esteve conosco aqui na Terra. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, vocês todos conhecem, é considerado o médico dos pobres, e ele simplesmente nasceu no ano de 29 de agosto de 1931. De 1831, melhor dizendo, 1831. Se estivesse encarnado, estaria completando hoje não, no dia 29, foi terça-feira, ele completaria 192 anos. Então, dispensa comentários falar de Dr. Bezerra de Menezes. O que importa hoje é falarmos sobre a mensagem que ele nos trouxe no domingo, justamente na semana que inicia as comemorações do seu aniversário. Portanto, na Casa de Oração Bezerra de Menezes, teve uma palestra no dia 29, salvo engano, foi Paulo de Tarso, meu amigo, falou sobre Bezerra de Menezes, e eu estive agora analisando que a mensagem não foi à toa, por isso que veio no domingo, e foi muito providencial quando eu disse a Iracema, vamos falar sobre essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, ela se acolheu, e o tema justamente é o que nós, na verdade, ele não intitulou a mensagem. Quem intitulou fomos eu e Marcel. E dessa vez foi Marcel Mariano que sugeriu o tema Desafios da Modernidade à Luz do Evangelho. Então, Dr. Bezerra vai dizer assim, vamos tentar enxugar para não ficar muito longa, porque já teve um preparo muito grande, era 8 horas, né? Ficou até 8h30 ajeitando essa logística, e aí já estamos agora com 8h40, vou tentar falar por 20 minutos, até 9h10, 9h15. Vamos lá. Desafios da Modernidade à Luz do Evangelho. Diz Dr. Bezerra de Menezes, vamos a ela. Filhos e filhas da imensa caravana da evolução, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua misericórdia. Vivemos a era das grandes transformações, é um chamado, por isso que o título é Desafios da Modernidade à Luz do Evangelho. Vivemos a era das grandes transformações. Ninguém isento nem blindado contra as agonias do momento delicado no qual se está mergulhado. Ou seja, ele vai trazer um paralelo do nosso distanciamento enquanto humanidade, enquanto civilização, da proposta do Evangelho. Se nós estivéssemos conectados à luz do Evangelho, nós não viveríamos tanto drama, tantos conflitos, tantos transtornos que a sociedade odierna vem vivendo, fruto desse distanciamento que estamos fazendo do Evangelho do Cristo. E esse distanciamento se dá pelas mais variadas formas. A sociedade utilitarista, hedonista, materialista, ela nos concita, ela nos incita a vivermos as exterioridades, as frivolidades, as diversões, e faz com que nós nos afastemos do que é o principal, que é o mergulho para dentro, que é o encontro com a nossa essência, que é a busca do autodescobrimento, para podermos lidar melhor com as vicissitudes e as adversidades que o caminho tem nos trazido ao longo desse mundo que nós vivemos de provas e expiações. E ele continua, o noticiário ligeiro, especialmente no campo virtual, faz com que as tragédias e os escândalos penetrem lépidos nos espaços mentais de cada um, gerando inquietação
e inarmonia. Ou seja, as notícias são muito ligeiras, são fugidias, elas são superficiais e contaminam a nossa psique o tempo todo com informações necessárias, às vezes fúteis, informações inúteis. E nós começamos a fazer um cabeção de coisas que não são necessárias à nossa evolução e perdemos o tempo e o espaço para podermos nos conectar com aquilo que deveria ser o essencial. As notícias que edificam, os livros que nos elevam, os momentos de silêncio, os momentos de meditação, os momentos que deveríamos estar em oração, fazendo trabalhos voluntários, em conexão com a proposta do autodescobrimento, na lida e no envolvimento com as outras pessoas, a gente se perde, se contamina com coisas externas e essas exterioridades terminam nos gerando muitas ansiedades, terminam nos gerando necessidades que não são do espírito, são necessidades que podem ser para o corpo e que necessariamente a gente precisa atender, mas não na intensidade com que a sociedade, a mídia, as notícias, as TVs e as redes sociais nos fazem vivermos num lugar que não seria o necessário para a gente viver com equilíbrio, harmonia e paz. Por isso que a sociedade adoece. E ele continua. As buscas se intensificaram nas áreas do preenchimento da devastadora ansiedade que sufoca as grandes e médias metrópoles, perturbando a saúde mental e emocional de milhões. O que eu acabei de dizer. A depressão, que é uma grande pandemia, nós estamos entrando amanhã, se eu não me engano, hoje é 31, né? Hoje é 31, amanhã é dia 1º de setembro, vamos entrar no período do Setembro Amarelo. Eu farei palestra sobre suicídio lá no André Luiz, e a temática vai permear essa grande mazela da sociedade odierna, que é o atentado, é o autocídio, o atentado contra a própria vida. E uma das grandes causadoras, né, se não a determinante, é a depressão. Cada 10 suicídios, 3 pessoas, 30% delas, vivem um quadro depressivo. Então, a depressão é uma grande pandemia que tem trazido muitos desafios para a nossa sociedade. E a gente vai entender por quê. Porque perdemos o valor do que seria o essencial à vida. Nós distanciamos-nos daquilo que seria nosso propósito primário. Estamos vinculados a propósitos secundários, que é a sobrevivência, a escolaridade, o emprego, a carreira, a construção de família, a educação de filhos. E esquecemos do que é o essencial, que na visão de Eckhart Tolle, no seu livro O Despertar de uma Nova Consciência, ele vai trazer isso muito claro. O propósito primário deveria ser o despertar da consciência. O propósito secundário são todas essas outras demandas que nós, enquanto no corpo, precisamos atender, mas não deveríamos colocar lá como se fosse a nossa função primária. E aí é o que a gente se perde. Quando vocês não colocam a função, ou melhor, a prioridade, ou o seu propósito no que se diz respeito ao despertar da consciência, a gente perde quando conquista a carreira, quando conquista a família, quando conquista o sucesso material, quando conquista as coisas que são necessárias a uma vida equilibrada no corpo, nós não temos muitas vezes a alegria que aquilo nos traria, porque a gente não tem um sentido existencial. A gente vê muitas pessoas que conseguem alcançar gradações na vida acadêmica, conseguem as titulações maiores, conseguem exercer os cargos de chefia, são executivos de grandes empresas, fazem um caminho desde do office boy até um cargo de diretor de uma grande empresa, mas o vazio, porque... Claro, tem exceções que confirmam a regra, porque não fizeram esse caminho, esse périplo, buscando investir no que era o essencial, cuidando da sua espiritualidade, cuidando dos seus valores, das habilidades do espírito imortal, se colocando à disposição, mesmo que egoicamente, naquilo que diz respeito aos trabalhos voluntários, não fizeram leituras que edificaram, ficaram presos a notícias, presos à economia, ao mercado, investimento, sobrevivência, guardando dinheiro, pensando em ter 1 milhão, 5 milhões, 500 mil, e conseguem isso tudo e nunca estão satisfeitos. Por quê? Esqueceram de fazer o mergulho interior para entender o que de fato é a proposta da sua encarnação. Para que vocês estão aqui? Vieram somente para sobreviver no corpo ou para fazer uma vida digna em que depois do corpo você continue vivendo com tranquilidade, facilidade, alegria e glória? Essas visões, esses parâmetros, não nos afastariam das conquistas materiais. Nós continuaríamos conquistando as coisas materiais e que
Está tudo certo, quem busca isso de forma a manter a sua alegria, manter a sua felicidade, mas que eles investissem também no que é o essencial, o propósito primário da vida. Então, Bezerra vai continuar dizendo, a depressão ronda o psiquismo de incontáveis indivíduos, fazendo naufragar os mais nobres intentos e insuflando a desesperança. É isso que a gente vê, pessoas com a desesperança que vai batendo a porta, e a gente sempre fala nas minhas exposições que o depressivo, na verdade, é como ele não tem a vida que quer, ele não aceita a vida que tem. Então, há uma rebeldia nas pessoas que deprimem, e eu não estou isento de deprimir. Vocês que me ouvem também não estão isentos de deprimir, eu falo sempre isso. Não é uma crítica ao depressivo, não é uma crítica a esse transtorno do humor que é pandêmico no mundo. É como se fosse a grande pandemia que a OMS, ou melhor, a Organização Mundial de Saúde, isso mesmo, em 2012, dizia que até 2025 a maior causa de morte não seriam mais as doenças cardiovasculares, seria justamente causa do suicídio por causa da depressão. Então a depressão, do jeito que veio agora com a pandemia, muitas pessoas com transtorno de pânico, eu vi uma notícia dizendo que o índice em São Paulo dos transtornos de pânico, os transtornos de pânico aumentaram, se não me engano, em 60% depois desse período da pandemia. Foi um número avassalador de busca às unidades de saúde. Por quê? Porque as pessoas colocaram aquilo que era o essencial naquilo que é perecível. Ali tem no Evangelho, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde é que vocês têm colocado o seu coração? Ali está o tesouro. Então as pessoas que viveram isso, colocaram o seu coração talvez em lugares que são fugidios, que não são nutritivos, que não nos preenchem. E aí, quando vem um quadro pandêmico, diminuição de poder aquisitivo, perda de relações sociais, distanciamento das fugas existenciais para os estádios de futebol, para os happy hours, para os shopping centers, para a consumolatria desenfreada na aquisição de bens materiais, para suprir as carências e os vazios, a sexolatria também, a busca de sexo pelo sexo, como um preenchimento dos vazios, a busca por jogatinas, ou por programas de televisão, ou por séries infindas. Tudo isso é distanciando a pessoa do si mesmo, do mergulho para dentro. E quando isso que aconteceu, as pessoas entraram em choque, no conflito da convivência com seus familiares, a necessidade de estar em contato consigo mesmos, de não poder estar em fora o tempo todo. E aí veio o colapso emocional, que a gente ainda vive as sequelas do pós-Covid, não só as sequelas físicas, fruto daquilo que quem pegou a Covid manteve no corpo algumas sequelas do pensamento, a capacidade pulmonar, algumas doenças articulares, algumas coisas que o vírus da Covid ainda se descobre, coisas que ele gera na população posteriormente à pandemia. Então, além desses problemas físicos, problemas psicoemocionais, que a pandemia, ela não foi, como eu dizia, um convite, foi uma intimação para que toda a população mundial pudesse ir para dentro. Ela não discriminou ninguém. Ela foi para os brancos, para os pretos, para os índios, para os asiáticos, ela foi para os pobres, para os ricos, ela foi para todas as pessoas, para os diferentes gêneros, para as diferentes orientações sexuais. Então ela não escolheu ninguém. Foi para velho, foi para criança, foi para adulto. Ela foi uma coisa bem democrática. Ela foi uma situação bem democrática que a população mundial viveu. E isso fez com que nós pudéssemos aprender alguns a lição. Mas muitos não aprenderam a lição. Continuaram vivendo essa busca desenfreada pelo ter e esquecendo-se do essencial que é ser. Então, o Dr. Bezerra de Menezes continua dizendo: aí nunca a sociedade dita culta e tecnológica foi tão dependente de ansiolíticos e antidepressivos como nos tempos presentes, onde a perda do sentido existencial parece afogar na sua corrente de loucura e sofreguidão um aluvião de seres mergulhado nas águas turvas da ilusão e da superficialidade dos relacionamentos. São os relacionamentos fugidios, os relacionamentos com chamados superficiais, é a sociedade líquida, como Zygmunt Bauman, que escreveu o livro O Amor Líquido, a sociedade líquida. Ele é um grande sociólogo, pensador dessa modernidade, dessa pós-modernidade, que ele fala da modernidade líquida, das relações líquidas, fugidias, efêmeras, relacionamentos superficiais que não se sustentam e que são mais pautados no verniz social da persona, da busca do entretenimento para sermos amados e sermos aceitos, onde vivemos as experiências de troca que não são verdadeiras. Por exemplo, você passa por um outro na rua, fala assim com alguém que é um conhecido, e aí, tudo bem, como é que você está? Você chega na academia, se o cara disser assim, eu não estou muito bem não, será que vocês teriam tempo para ouvir? É uma coisa tão
superficial, que você fala assim, tudo bem, como é que tá? Mas se o outro fala assim, você me perguntou tudo bem, como é que tá? Eu não tô bem não, eu queria tanto conversar um pouco. Peraí, mas eu tô aqui, eu vou malhar agora, não dá tempo não, eu vou nadar. Então a gente pergunta como se fosse uma descarga de consciência, como se fosse apenas uma liberação desse movimento que é das relações interpessoais, que se estabelece na verdadeira máscara da superficialidade e da hipocrisia. Então, na sociedade egóica, que somos egoístas, em essência somos egoístas, a gente vive uma máscara de altruísmo que não é verdadeira. E tudo bem que a gente vá fazendo isso, mas a gente não pode se distanciar dessa realidade profunda, que é olhar para nossas condições internas, porque Jesus não disse assim, ó, amo o outro depois que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não diz assim, ame o outro primeiro e depois você. Ele diz assim, olha, tenta ver se você consegue amar o outro de qualquer jeito, se atropelando. Ele diz, amar ao outro como você ama você. Eu não tenho como não tenho como doar ao outro, eu não tenho como entregar ao outro aquilo que eu não entrego a mim. E o entregar a mim é esse autocuidado, é o auto-amor, é a autovalorização enquanto espírito imortal, cuidando das coisas que fazem parte da sua condição essencial de espírito. Não é o auto-amor no sentido egóico de manter aparências, fazer as várias intervenções corporais, como a vigorexia, essa sociedade que cultua a forma e esquece da essência. Então, se você está nesse lugar, você não está verdadeiramente de acordo com o que o Cristo propôs. Amando fora o que não se ama dentro, há uma falácia. Não há uma coisa que seja verdadeira, e sim é uma mentira, é uma hipocrisia, como nós somos normalmente essa sociedade hipócrita. Então ele continua, não obstante os extraordinários avanços clínicos, escasseiam hospitais e casas de socorro mental, há tantos inquietos e vítimas dos transtornos do humor e da afetividade. Os transtornos do humor e da afetividade, como eu citei na nossa iniciação da nossa fala. Religiões e religiosos não faltam, mas a procissão dos desgarrados, dos descrentes, parece não ter fim, produzindo insatisfação e descontentamento nos diversos campos da existência. Então é muito religioso, é muita religião. Eu estou lendo um livro que é Uma Breve História da Humanidade, e o Yuval Noah Harari, ele é um historiador, doutor, mas ele é muito materialista. A visão dele é uma visão da matéria, ele não tem o paradigma da consciência, que é a nova ciência que nós estamos vivendo. A nova ciência, alguns estudiosos já começam a falar sobre ela. O Amit Goswami, o Greg Braden, o Joe Dispenza, o Ken Wilber, outros tantos como o Jean-Yves Leloup, o Roberto Crema. Esses são pessoas que estão nos estudos da academia, porém falando do paradigma da consciência. Esse Yuval, o Antônio Damasio e outros tantos cientistas são legais, mas do paradigma da matéria. Beleza, é preciso entender a matéria, eles tentam explicar a consciência a partir da matéria, mas limita a análise. Ele vai falar que temos hoje em torno de 2 bilhões de cristãos no mundo e 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de muçulmanos. Então, somos cristãos e muçulmanos, monoteístas, portanto, vivendo uma sociedade onde a gente briga entre si. É católico brigando com protestante, protestante brigando com espírita, espírita brigando um contra os outros, e todo mundo acreditando no único Deus, filho do mesmo Deus, todo mundo irmão e se engalfiando. Então nunca tivemos tantas religiões e tantos religiosos e tanto vazio. Porque o que está se propondo, talvez algumas teologias da teologias da prosperidade, essas religiões neopentecostais, elas ficam, mesmo pregando o valor do Cristo, fazendo a sobrevivência material, é a busca da sobrevivência, é o ter. É um tipo de materialismo disfarçado, é um espiritualismo disfarçado. De materialismo por trás, se você fizer uma análise crítica. É todo mundo querendo manter a vida no corpo, é salvação, é dinheiro, é fazer indulgência para ter um lugar no reino dos céus. É tudo uma troca de interesses egóicos, mostrando a nossa estruturação psíquica no egoísmo, que está na questão 913 do Livro dos Espíritos, quando ele fala a origem de todos os males, ou de todas as inabilidades, ou de todas as nossas mazelas, está onde os Espíritos responderam. Vide o egoísmo. Nele está a base de todos os males. E como é que a gente consegue, da 913, interpretar isso e poder extirpar o egoísmo? É negando? É dizendo que você não é vaidoso, prepotente, orgulhoso? Não. É você fazendo a questão 919. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho traz um roteiro do conhecimento de si mesmo. É mergulhar noturnamente no balanço do dia. É silenciar para ouvir a voz do Deus interno. É fazer um balanço de suas ações com pai, mãe, irmão e filhos. Se você está com jogo de interesses, com interesses secundários, ou se
está genuinamente já brotando de você, algo que é do altruísmo real e não da falácia altruística para negar o egoísmo que vocês são, o egoísta que vocês são. Então, se a gente não se conhece, a gente vai vivendo no oba-oba e vai tocando a sociedade a toque de caixa. E isso não é o que a gente precisa. A gente precisa se olhar para o mundo interior, para, através desse mergulho interno, fazer revelar nossa luz, revelar o Cristo que nós somos. E ele continua, Bezerra de Menezes. O medo fustiga a alegria. As incertezas quanto ao porvir massacram a esperança e as fugas psicológicas se avolumam, produzindo legiões de dependentes químicos que se veem hebetados na sujeição a drogas lícitas e ilícitas em conúbio aterrador. Aí ele vai falar, doutor Bezerra de Menezes é um médico que viveu aqui cuidando de pessoas, que deu seu anel de formatura quando não tinha dinheiro para dar aos pobres para comprar o remédio, ele mandou vender na farmácia e poder trocar por remédios homeopáticos, como ele fazia na época. Então ele vivia genuinamente a caridade, porque ele atingiu um nível de consciência que fazia com que ele altruisticamente, ele era um missionário, veio com a proposta do servir, do amor, da entrega. A gente está buscando primeiro se encontrar com o que é o divino em nós, para que isso seja de fato algo desinteressado da nossa parte, mas não é. Então, quando vocês não têm esse lugar e que negam e têm medo de encontrar a verdadeira sombra, encontrar com aquilo que a gente às vezes quer esconder dos outros, vocês fogem. Eu falo vocês, inclui a mim também. Fogem para os jogos, as drogas lícitas, que são o álcool, que são o tabaco, e vai para as drogas ilícitas, a cocaína, os êxtases, os MDs, a maconha, todas as drogas para poder obnubilar, para embotar o psiquismo, fazendo com que a gente possa anestesiar nossa consciência e poder lidar com a realidade de uma forma mais hebetada, como ele mesmo disse, que se veem hebetados, ou seja, hebetados são dementes, verdadeiros dementes, transitando no mundo, fugindo de si mesmo e fugindo do mundo através de meios que não são aqueles que deveriam ser os meios que nos levariam a Deus, que nos levariam ao contato com o divino em nós. E ele continua dizendo, as obsessões, aí vem, as obsessões e as imantações psíquicas, geradoras de distúrbios de escala muito ampla, têm ocasionado volumosos casos de suicídio, amedrontando a sociedade. Então, existem interferências obsessivas, ou seja, dos cobradores evolutivos, que inequivocamente estão no plano espiritual. Como a gente sempre fala, a população de encarnado hoje no planeta são 8 bilhões de encarnados. Nós teríamos, em tese, segundo Emmanuel, na década de 70, 3 vezes mais a população de desencarnados. Então teríamos 8 vezes, tem 24 bilhões de consciências extrafísicas pululando no nosso psiquismo, interferindo e comandando, às vezes, as nossas ações. Como está no Livro dos Espíritos, na pergunta que eu não lembro agora, mas os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta foi, ele não só interfere, como muitas vezes vos dirigem. E a gente que não tem um encontro com a nossa própria verdade, com a realidade profunda, ficamos de joguete na mão das entidades levianas que querem o insucesso do planeta, que trabalham contra evolutivamente que o mundo não se regenere, e a gente não entende por que tanta guerra, tantas pandemias, tantas doenças, tanta morte, tanta transgressão no mundo. Somos nós, em termos de humanidade, 8 bilhões inconscientes, vivendo na inconsciência, outros na anticonsciência, porque não querem que o progresso se estabeleça, e aqueles desencarnados em torno de 24 bilhões, que não são todos que estão na inconsciência. Desses 24 bilhões, teríamos aí 8 bilhões, possivelmente de benfeitores trabalhando, estou dando uma regra aqui minha, mas 8 bilhões de espíritos sem saber para onde vai, pai, mãe, tio e vô que morreu e que às vezes está aí perdido na psicosfera do planeta ou nas colônias, e 8 bilhões de pessoas querendo tocar o terror. Então, digamos, 8 bilhões de benfeitores, 8 bilhões de pessoas que não querem nem o mal nem o bem de ninguém, mas estão perdidos, porque se desencontraram de si mesmo, não sabe para onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, nem sabe para onde foi depois que saiu do corpo, e está aí atrapalhando, se conectando com um filho que morreu, a mãe, querendo educar o filho mesmo fora do corpo, ou uma mulher que perdeu o marido e fica orando para o marido voltar, volta, meu amor, não consigo viver sem você, obsediando aquele que foi, e o outro atormentado que não consegue voltar, se desnorteando no além, porque está angustiado. Vide os livros de André Luiz,
Quem não leu, leia toda a série dos 13 livros, que vocês vão ter acesso a toda a história dos espíritos que vivem no plano espiritual. O último, e a vida continua, mostra claramente isso. Então, nós vivemos esse movimento da obsessão coletiva. É uma obsessão coletiva. Inclusive eu vivo com meus desafetos espirituais, querendo me derrubar, puxar meu tapete, eu tentando orar e vigiar. Às vezes eu sintonizo com uma coisa que eu vejo que, poxa, eu ainda estou nesse padrão, como é que pode? Tanto tempo estudando, 27 anos estudando espiritismo, mesmo assim eu vejo os deslizes que eu tenho, as quedas que eu tenho, mas eu sempre me levantando, porque eu estou no caminho da busca do meu aprimoramento intelecto-moral. E ele continua dizendo, em uma tentativa desesperada de fugir ao caos moral, ao estado de anarquia que parece tudo reduzir a escombros, o habitante do planeta busca os esportes radicais, as arquibancadas de estádios, onde aos gritos atravessa suas tensões em xingamentos e algazarra coletiva, aparentemente descarregando a alta voltagem que o consome no dia a dia. Olha que interessante. São os lugares de a gente poder botar para fora a nossa catarse. Antigamente Roma era o Coliseu, onde os imperadores, os Césares, colocavam os cristãos para serem devorados pelas feras. Eram as bigas, nas disputas que tinham entre aqueles que praticavam aquele esporte. Eram os gladiadores que iam combater para entreter aquele povo romano na época, no Coliseu, que ficava ali pão e circo. Vamos dar pão e circo para o povo. Hoje é diferente, mas é a mesma coisa em outra gradação. A gente dá o estádio de futebol, é jogo toda quarta, é jogo sábado, e aí tem que ter tudo isso para poder entreter, para desviar o foco, a atenção. Eu não sou contra o esporte, eu gosto de vôlei de praia, eu gosto de vôlei de quadra, eu gosto de beach tênis, eu gosto de natação, eu gosto dos esportes. Eu falo do futebol porque a grande massa, a maioria do povo, e é onde mais a galera foca a atenção, é um esporte de grande massa, é o futebol. E verdadeiramente é o ópio do povo. Como a religião, segundo Karl Marx, falava que era o ópio do povo, a gente sabe, se você vive uma religião com consciência, ela lhe aproxima do divino. Mas muitas religiões, muitas denominações religiosas, elas nos afastam do divino. Elas fazem com que a gente tenha, do jeito que a gente tem visto aí, preconceitos, discriminações, busca de enriquecimento a qualquer custo. Então, será que é essa a proposta do Cristo? Não. Como também pode ser o ópio do povo, o esporte também, claro, em outra gradação, pode ser uma forma de liberação das paixões, onde você vê a catarse coletiva, o grito daquela torcida lá quando grita, bora Bahia, ou então bora Vitória, ou então qualquer outro time. É óbvio que ali é a válvula de escape daqueles que trabalham de segunda a sexta-feira, que para mim, eu parabenizo essas pessoas que conseguem trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 17, são seres humanos realmente heróicos, são super-humanos. Eu não aguentaria trabalhar de segunda a sexta-feira, aí chega na sexta de tarde, quer brincar, quer beber, quer tomar uma cachaça, quer sábado ir pra praia, e porque domingo já chegou, e eu tenho que brincar com meu filho, porque segunda eu vou trabalhar. Tá louco, essa vida para mim não seria funcional, mas para vocês funciona, e tudo bem. Mas vocês têm que encontrar um outro caminho para regular isso, e não se descompensar, porque estamos criando uma sociedade de depressivos, de vazios, de pessoas vazias de propósito existencial e que levam ao adoecimento da nossa civilização e da nossa humanidade enquanto coletividade. Então, ele continua dizendo, vai descarregar as voltagens, né, que o consome no dia a dia. Então é o lugar daquela catarse coletiva. Em tempo algum foi tão urgente uma medicina preventiva das enfermidades da alma, um bisturi que penetre o cerne do ser, em afogamento emocional, o resgatando das águas revoltas das paixões e do desequilíbrio. Meu Deus, isso é o que a gente fala, a medicina chamada preventiva, e leia-se medicina, todas as práticas que promovem o bem-estar da saúde. Nosso modelo, que é o modelo biomédico, quando fala medicina preventiva, leia-se a enfermagem preventiva, a fisioterapia preventiva, a farmácia preventiva, a educação preventiva, os processos de assistência social preventiva, isso inclui todas as prevenções, a psicoterapia preventiva, que vão prever as enfermidades que a alma traz, esse bisturi que penetra o cerne do ser. O espiritismo é essa grande filosofia religiosa e científica que promove esse bisturi que vai lá e perscrutar a alma, devassando o nosso ser que somos e dentro de um corpo habitamos para esse grande périplo rumo ao aprimoramento intelecto-moral, sem deixar de viver aquilo que o mundo oferece com parcimônia, com equilíbrio e sem deixar de perder o foco no essencial. E aí ele continua, uma conversa otimista de 20 minutos, um instante de... Não,
uma conversa otimista de 20 minutos, um instante de prece, 10 minutos de silêncio, refazendo-se dessa pancadaria mental que atualmente toma conta de tantas vidas. É tanto lixo mental, é tanto lixo, que a gente não tem tempo de respirar. Eu estava agora falando com uma paciente minha, ela já entra no WhatsApp e já conversa comigo, sem nem me dar uma boa noite. Ela fala, aí eu digo, Aí eu falei assim, poxa, não entendi. Eu pensei que ela estava mandando mensagem para uma pessoa errada. Eu achei que estava mandando para a pessoa errada. A ansiedade é tão grande e a vida tão atribulada que essas pessoas vivem. Eu também me vejo assim em alguns momentos, mas estou dando esse exemplo, foi agora, ela se acabou de rir. Ela entra no meu WhatsApp assim do nada, não falou comigo o dia inteiro. Aí entra assim, eu fiz isso aqui, parar, isso aqui, parar. Eu digo, oi, amiga, querida, acho que você mandou mensagem para a pessoa errada, não é para mim? Não, não é para você mesmo. Eu digo, peraí, mas não entendi. Você já chegou dizendo uma coisa que está fazendo, isso aqui, como é que pode? Aí eu dei um exemplo, fiz um áudio, assim, olha, sabe como é? Pareceu assim, ó. Que você chegou em minha casa e, digamos assim, já entrou e disse assim, ó, rapaz, você não tem noção, ali na Fonte Nova o pessoal bateu, o Bahia, o gol do Vitória, isso aqui. Que diabo é isso? Nem disse assim, oi Flávio, tudo bem? Boa noite, você está sabendo, meu querido, o que aconteceu hoje na BR-324? Digo, não, o que foi? Ah, teve um acidente. Não foi assim, já foi assim, ó. Por exemplo, entrou, tipo assim, e fez assim, ó. Ah, na BR-324 bateu um carro no outro, o menino morreu, o Bahia perdeu, aí foi jogando em cima de mim. Eu digo, gente, aí começou o terapeuta dela, eu fiz assim, eu não entendi. Você mandou essa mensagem para alguma pessoa errada, não foi não? Ela, não, foi para você mesmo. É porque só você pode me entender. Eu digo, meu Deus, que ansiedade. Aí eu ri com ela, nós nos divertimos, mas ela também riu dela própria. Ela refez. Então vou mudar minha forma de chegar. Flávio, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz? Olha, hoje eu fiz isso assim, assim, com meu filho, ou com meu marido, ou com minha mãe, com meu pai. E uma coisa que contextualiza. Então a gente vive nessa coisa, nessa pancadaria mental que atualmente toma conta de tantas vidas no mundo. Um mergulho, já vamos terminar. Um mergulho nas lições da Boa Nova, do Evangelho, nelas aurindo vigor e renovação, para prosseguir consciente nos tentames da evolução. O cultivo de amizades consistentes, onde a permuta de ideais nobres arrebate o ser para elevadas expressões da vida mental. Olha que coisa linda. Amizades consistentes, o encontro, onde há trocas de fluidos animalizados no contato daquilo que é o presencial. Eu gosto de estar presencial aí, eu recebo o carinho de Iracema, do filho dela, de todos vocês. É muito bom que a gente pudesse ter mais encontros de verdadeiros encontros fraternos de amizade, não aquelas coisas efêmeras, vai para o centro, vê a palestra, vai embora, e ter momentos de silêncio, de um estar na presença do outro, apenas na presença do outro, ouvindo o que o outro tem a dizer, e depois você se colocando. É todo mundo querendo falar um em cima do outro, porque o tempo é tão curto, todo mundo correndo. Quando você pergunta como é que você está, e o outro fala assim, é como eu dei o exemplo no início, se você parar, eu vou fazer isso com alguém, quando eu passar por alguém aqui no clube, aqui no meu condomínio, assim, e aí, Flávio, como é que você tá, meu irmão? Eu digo, poxa, vou testar, fazer um experimento social. Eu vou dizer assim, poxa, irmão, você me perguntou como eu tô, rapaz, eu não tô tão bem hoje, não. Vou inventar. Aí eu vou ver como é que vai reagir a pessoa. Não, tá, não, então tudo bem, depois vai lá, a gente conversa. Vai fazer isso. Alguns poucos vão dizer, pô, Flávio, então o que é que você tem, cara? Vamos conversar um pouco, mas a sociedade não tem tempo para, se você tiver problema, para descarregar em cima dos outros. Vai procurar um terapeuta, vai procurar um pastor, um padre, alguém que possa lhe ouvir, porque eu tenho que correr atrás do ter. A vida é correria. E aí fala, um mergulho, o cultivo de amizades consistentes, cultivo periódico de boa música. Olha a receita que o Dr. Bezerra está nos dando, justamente pautado no tema Desafios da Modernidade à Luz do Evangelho. Então ele vai dizer, o mergulho na lição da Boa Nova, o cultivo das amizades consistentes, o cultivo periódico da boa música, aquela que acalenta e enleva, sem massacre dos tímpanos. É só aquelas músicas que também eu gosto, mas que atuam no nosso nível mais primário. Chama para aquele chácara mais básico da terra, que o tambor, você vai para um show do Olodum, você vai para um da Timbalada, é óbvio que essas batidas desses tambores chamam a gente a um aterramento. Só que a gente vive nisso, nessas frequências de vibração, quase que o tempo todo. Então a gente requer momentos de menos intensidade dos chakras de base e elevar o padrão para os chakras superiores, onde vocês conseguem ouvir uma música em frequências que são aquelas que nos elevam a estados de consciência mais ampliado, que nos fazem conectar com o divino. São a área de Bach, você ouviu uma música de Chopin, um Beethoven, você ouviu um Tchaikovsky, você ouviu um Schumann.
tantos grandes músicos clássicos, como também músicas de qualidade popular brasileira, que tem um nível de vibração que nos deixa num estado de conexão com o divino, que fazem te refletir no nível da profundidade, poesias as mais variadas, que fazem te contactar com a nossa tristeza, com a nossa melancolia, com aquela alegria que está em mim, com o medo, ou com qualquer emoção básica que faça você olhar para esses tipos de emoções também. E ele vai concluindo, uma página de conteúdo espiritualizante, onde o leitor possa se enxergar no desfile da narrativa, acionando o otimismo e a confiança em dias melhores. Diminuir a sofreguidão com que parece querer devorar o mundo, buscando simplificar a própria existência, reduzindo em derredor as agonias decorrentes da escassez ou o pânico de tudo perder, como se dono fosse das coisas materiais. Que coisa linda! Iracema, vocês estão me ouvindo bem aí? A gente já vai chegando ao final. Eu pensei que eu finalizaria em 30 minutos, mas eu vi que eu vou fazer os usos dos 40 minutos mesmo. Então, olha que coisa linda, doutor Bezerra disse. Diminuir a sofreguidão com que parece querer devorar o mundo. A gente vive numa volúpia, numa lascívia, numa necessidade desenfreada de abarcar tudo. E aí esquece do essencial, que é abarcar nós mesmos. Que adianta estar no Evangelho ganhar o mundo e perder a si próprio? Será que é esse o propósito? De ter, acumular, sobreviver, deixar a herança para os filhos. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho que juntar, porque senão meu filho cresce e não vai ter. Será? Vem as aves do céu e os lírios do campo não tecem, nem semeiam, e não lhe faltam nada, porque o pai não deixa faltar. Como é que deixaria faltar para o filho, que é o topo da escala da evolução, que somos nós os humanos? Será que não somos homens xícaras? Homens de pouca fé? Homens de pouca fé? Será que nossa fé não está sendo exercitada na esperança de que tudo nos vem por acréscimo de misericórdia? Que nós somos filhos de um Deus misericordioso, bondoso, e que não quer ver sofrimento de ninguém? Será que estamos fazendo a parte que nos cabe, que é do silenciar, do aquietar, do pacificar o coração e dizer sim para a vida como ela se impõe, resignadamente, mas também proativamente, na construção de um mundo melhor para nós e para os que estão à nossa volta, começando por nós mesmos? Esse é um chamado. Então, os heróis humanos se nos desfilam diante dos olhos e passam, tragados pela volúpia desses dias de brilho ligeiro e fama instantânea. Mas o excelso amigo das massas esfaimadas permanece como porto seguro e arrimo dos oprimidos. Em suas mãos, na mão de Jesus, cheias de misericórdia e amor, estão os destinos das ovelhas terrestres, mesmo que desorientadas ou perseguidas. A barca planetária avança para seu desiderato, atravessando os desafiadores campos dos testemunhos e das expiações redentoras. Nós transitamos para o mundo de regeneração. A barca da evolução, a barca da humanidade, a barca planetária está avançando para essa nova fase, esse novo ciclo de consciência planetária. Acreditemos, tenhamos esperanças, que eles virão dias melhores. Apesar de esses dias estão sendo tão atormentados, tão transtornantes, a gente passa a não acreditar que será que esses dias melhores virão. Claro, a vida é um sopro. A vida, o século é um segundo na vida da eternidade. Tenhamos paciência, trabalhemos a resiliência. São milênios encarnando, vivendo experiências as mais facetadas, as mais variadas. Agora eu estou vendo a plenária, que legal, que bom, você botou a plenária para eu ver agora. Meu Deus, que massa fazer uma palestra e vendo vocês. Tudo quietinho aí, bonitinho. Eu vi que tem Gil aí também, que é o irmão de Jackson, né? Que deve estar aí na plenária. Levante a mão, Gil, para eu lhe ver aí na plenária. Enfim, vivemos todo esse encontro com essa realidade tão dolorosa, fruto das nossas escolhas no nosso passado, de delitos de iniquidades. E ele vai terminar dizendo, em suas mãos cheias de misericórdia, o amor e amor estão os destinos das ovelhas terrestres, mesmo que desorientadas ou perseguidas. A barca planetária avança para seu desiderato, atravessando os desafiadores campos dos testemunhos e das expiações redentoras. Almas em purgação, estamos todos matriculados na sublime escola da vida, buscando desidratar a milenar ignorância que ainda nos escraviza aos baixios da evolução.
desidratando essa ignorância que trazemos ao longo de tantos séculos e tantos milênios. E Bezerra de Menezes finaliza: se a terra nos chumba, as estrelas nos convidam à libertação. O túmulo encerra as ilusões, fazendo ressurgir os redivivos em bancarrota emocional. Mas Jesus Cristo lhes acena com novos tentames no curso incessante dos séculos que ainda estão por vir. Nunca nos deixou órfãos de seu amor. Descrucificado, tem levantado os caídos e amparado os inseguros na grande rota para as bênçãos do amanhã sem fim. Em ressurgindo de tuas próprias cinzas, meus irmãos, renova teu pacto com Jesus, sacode o pó de tuas sandálias e avança, otimista e confiante, para o triunfo que te aguarda após superadas as pelejas do mundo. Aceitas o convite? Bezerra de Menezes, Salvador, 27 de agosto de 2023. O aceitas o convite foi ele quem disse. Aceitas o convite? E assim eu encerro minha exposição da noite, agradecendo a presença dos 24 internautas que estiveram conosco pelo Instagram, a essa plenária tão linda que está aqui diante de mim, em silêncio sepulcral, não vi um ruído. Que maravilha falar com vocês assim quietinhos, sem as interferências de falas paralelas. Eu aqui fiquei distante disso tudo. E eu agradeço penhoradamente o seu convite, minha querida Iracema. Continua o seu trabalho lindo de divulgação da doutrina, levando suas artes, seus quadros e todas as suas habilidades como possibilidade de construir um mundo melhor. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine. Olha aqui a nossa querida Bartira, que ela é a responsável por esse óculos, gente. Ó. Comprei nas óticas Bartira, que é uma querida, que tem uma ótica que vai até você. Ela simplesmente me vendeu, esposa de um grande amigo meu, Marcelino, lá da Federação Espírita do Estado da Bahia, e hoje ela ficou até o final da minha palestra, talvez observando, né, Bart? Eu tirando e botando óculos. Hoje eu fiquei com ele. Por quê, gente? Fica dois coraçõezinhos lá, ó, refletindo aqui, e termina gerando uma agonia no meu olho, entendeu? Então, um beijo para vocês. As óticas Bartira, que é uma querida, que tem uma ótica que dá para você. Ela simplesmente me vendeu. Olha, eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar, viu? Tá tendo um cobrar que você tá comercial. Tchau, gente. Ó, baixa o vídeo que eu vou baixar depois para mim, viu? Obrigado, Flávio. Jesus te abençoe. Valeu muito. Aí a gente quebrar a cabeça para conseguir. Lhe peço até desculpas. Mas aqui é a Shalom que nos ajudou bastante aí, ó. Você falou. Você fala que eu não coloco para as pessoas, tá vendo você? Então a Shalom nos ajudou muito aqui. Nós ficamos aqui, você sabe. Então, gratidão. A próxima, por favor, venha. Porque você faz muita falta aqui a sua presença. Gratidão, que Jesus te abençoe. Tá bem, amém. Beijo para todos vocês aí. Até uma próxima. Tchau, gente. Salve aí, viu, Shalom? Salve aí.